A Xiaomi sempre se preocupou em lançar bons smartphones com preço justo e o Mi 9 brigava pelo título de melhor custo-benefício entre os flagships. Infelizmente, este não é o caso do seu sucessor. O Mi 10 chegou mais caro por conta do Snapdragon 865 e sua conexão 5G, com valor próximo ao de rivais da Samsung. E para piorar, a própria Xiaomi compete com suas subsidiárias e temos o Poco F2 Pro com configuração parecida custando menos. Como o Mi 10 fica nessa história? Ele vale a pena ou tem opções melhores? É isso que você vai conferir nesta análise completa do tudocelular.com. O design evoluiu e temos um celular mais moderno e com aparência mais premium. Porém, a qualidade de construção é a mesma de antes. O Mi 10 tem corpo de metal com traseira de vidro. A parte curiosa é que a Xiaomi regrediu a proteção para a tela e agora temos Gorilla Glass 5. O novo top de linha da Xiaomi está maior, mais espesso e pesado. Parte da culpa está no aumento da bateria que veio para corrigir o maior ponto fraco do Mi 9. E aqui vem o primeiro ponto negativo, o aumento de medidas juntamente com as bordas com curvatura mais acentuada complicam a pegada e fazem o celular escorregar mais fácil da mão. Pelo menos vem capinha na caixa para ajudar a proteger. A Xiaomi reduziu bastante as bordas, especialmente a inferior da tela. O entalhe em gota deu lugar a um furo para a câmera e fica localizado do lado esquerdo superior. O desenho das câmeras traseiras foge da nova moda de bloco saltado e temos algo próximo do que vimos no Mi 9, exceto pela câmera extra que fica separada das demais. O Mi 10 vem com o que há de mais atual em conectividade, incluindo Wi-Fi de sexta geração e Bluetooth 5.1. O emissor de infravermelho continua no topo para permitir usar o celular como o controle remoto universal e o leitor biométrico sob a tela foi aprimorado e está mais responsivo do que antes. Porém, o que mais impressiona é a tela. O Mi 9 possui um painel Super AMOLED muito bom, mas o do Mi 10 consegue até superar o Galaxy S20 Ultra e iPhone 11 Pro Max em brilho. A reprodução de cores é ótima e traz calibração bastante próxima do ideal. O preto é perfeito e o ângulo de visão bastante amplo. A resolução Full HD Plus pode decepcionar alguns, mas tem a vantagem de reduzir o consumo de bateria e favorece o desempenho em jogos. O painel de 90 Hz também ajuda a entregar maior fluidez, porém há vários rivais com tela de 120 Hz. O maior ponto negativo aqui fica para a curvatura acentuada do vidro, que aumenta bastante a incidência de reflexos. E finalmente temos som estéreo. O Mi 9 possui apenas uma saída de som, mas agora no Mi 10 há uma secundária que fica no topo do aparelho, diferente de outros que usam o alto-falante de chamadas como canal secundário. A potência é boa e está entre as melhores, porém o que mais importa é a qualidade. O som é bem balanceado e supera rivais. O Mi 10 não vem com fones de ouvido na caixa como é padrão em celulares da Xiaomi. Por não ter entrada P2, você precisará de um adaptador ou então usar um fone com conexão USB-C, caso não curta fones Bluetooth. A qualidade sonora é boa e não fica devendo para os tops da Apple e Samsung em potência e sonoridade. O que esperar de um celular com Snapdragon 865? Alto desempenho, certo? Bom, o Mi 10 é rápido e fica entre os melhores que testamos em multitarefas, mas a diferença é pequena comparado ao antecessor com o Snapdragon 855. Em nosso teste padronizado de velocidade, eles praticamente empataram. Em benchmarks, tivemos um salto grande nas pontuações. No Antutu, conseguimos até passar de 50% de diferença entre as duas gerações. Um detalhe curioso é que alcançamos pontuação ainda maior com o Poco F2 Pro. Testamos alguns jogos para ver se o Mi 10 consegue entregar 90 FPS e isso foi possível com Mortal Kombat e também no Cover Fire. No PUBG alcançamos uma média de 45 FPS na qualidade Ultra HDR. Em Call of Duty conseguimos passar um pouco dos 60 FPS, mas curiosamente Asphalt 9 rodou com fluidez inferior do que vimos no Redmi Note 9 Pro. O jogo de corrida da Gameloft está sofrendo com falta de otimização em vários celulares, o que pode justificar este resultado. O maior salto entre as duas gerações fica para a bateria. A Xiaomi aumentou a capacidade em quase 1.500 mAh. Isso garantiu um ganho de 55% de autonomia, seguindo o nosso teste padronizado. Agora você pode passar o dia todo fora de casa sem se preocupar em ficar sem celular. É possível recarregar o Mi 10 a cada 2 dias? Em uso leve será possível. E por falar em recarga, o tempo de espera para fazer o aparelho ir de 0 a 100% caiu, demorando pouco mais de 1 hora.
O carregador mais potente também consegue entregar mais da metade da bateria com apenas 30 minutos de carga, ou seja, a bateria do Mi 10 rende bem e ainda recarrega mais rápido. O Mi 10 sai da caixa com Android 10 e MIUI 11 e já recebeu atualização para MIUI 12. Ao pagar mais caro pelo flagship chinês, você leva alguns recursos extras que não encontra nos mais baratos? Na verdade, não. Aqui terá o Mi Remote para usar o celular como controle remoto universal e o Game Turbo, que oferece algumas ferramentas para aprimorar a jogatina e até medir a taxa de FPS. O que notamos é que a Xiaomi capricha mais na otimização e temos um sistema que flui melhor e não fica matando processos em segundo plano como acontece com o Poco F2 Pro. O Mi 10 vem com o mesmo sensor de 108 megapixels da Samsung presente no S20 Ultra. Aqui temos uma implementação diferente. Ele comprime 4 pixels em 1 para gerar uma imagem padrão de 27 megapixels, enquanto no rival coreano há a tecnologia Nonacell que comprime 9 pixels e temos no final imagens de 12 megapixels. Você pode usar o modo 108 megapixels, mas notamos que o pós-processamento falha e entrega imagens com nitidez inferior. É melhor usar o modo padrão que você terá ótimas imagens, ricas em detalhes e com baixo ruído. Em situações favoráveis de luz, terá qualidade próxima dos rivais da Samsung. Porém, o HDR falha quando há forte luz de fundo, como ao fotografar ao pôr do sol. Se você forçar o HDR no manual, será possível salvar vários pontos da foto que seriam devorados pelas sombras. Não chega a ser tão eficiente quanto o HDR da linha Galaxy, mas está melhor que Motorola e Apple. Um ponto que a Xiaomi melhorou bastante foi a Ultra Wide. Ela consegue registrar fotos detalhadas e com qualidade similar à principal. A distorção de lente diminuiu desde o Mi 9 e temos algo muito próximo da linha Galaxy. Porém, à noite ainda sofre com fotos escuras. A perda de nitidez, as cores saem distorcidas e o pós-processamento fica muito agressivo na tentativa de evitar ruídos. A principal registra até boas fotos em locais mais escuros, mas fica atrás da concorrência. E seu modo noturno não ajuda tanto. A câmera macro permite chegar muito próximo do que deseja fotografar e mesmo com apenas 2 megapixels, registra bom nível de detalhes e cores mais precisas que rivais. A câmera de profundidade às vezes erra na separação de planos, mas em locais mais escuros entrega foto mais limpa que Galaxy e iPhone. O Mi 10 não possui câmera teleobjetiva e seu zoom tem baixa qualidade. Por mais que você use zoom digital de apenas 2 vezes, já notará uma queda acentuada na nitidez e cores. Fotografar o que está distante é complicado, as fotos ficam com qualidade de celular de entrada. O grande ponto forte do Mi 10 são as selfies. Em nosso comparativo, vimos qualidade similar ao iPhone 11 Pro Max, que sempre se destacou com sua câmera frontal. Porém, à noite, o top da Xiaomi registra fotos mais claras e limpas. A filmadora do Mi 10 grava em 8K a 30 fps e entrega fluidez superior à linha S20, que está limitada a 24 fps. Ele tem foco ágil e controla bastante os tremidos, porém é em capturas noturnas que mais se destaca, com vídeos claros com qualidade superior aos tops de linha da concorrência. A captura de áudio melhorou bastante desde o Mi 9 e chega próximo do que temos na linha Galaxy. O Mi 10 não é vendido oficialmente no Brasil e caso você decida importá-lo, terá que pagar quase R$4.000, sem considerar os impostos. Vale a pena? Esse é basicamente o preço que encontramos no Galaxy Note 10 Plus. O top da Samsung é do ano passado, mas tem melhor desempenho e câmeras superiores. Apesar de a bateria não render tanto quanto a do Mi 10, entrega autonomia para o dia todo. Quer algo mais atual? O S20 Plus também é encontrado nessa faixa de preço e traz tela de 120 Hz que permite maior fluidez em alguns jogos rodando a 120 fps. O desempenho geral é um pouco mais lento e a bateria também rende menos, mas em câmeras não fica atrás do Mi 10. Achou o Mi 10 muito caro? A Xiaomi também possui um flagship com Snapdragon 865 e preço mais acessível, o Poco F2 Pro. Apesar do hardware similar, ele foi mais lento em nossos testes de multitarefa devido ao gerenciamento de RAM problemático. Sua bateria dura ainda mais e consegue registrar ótimas fotos. Você economiza em média R$1.000 e leva um celular quase tão bom. O Xiaomi Mi 10 mostrou um belo avanço comparado ao Mi 9. O desempenho em multitarefas não evoluiu tanto, mas na força bruta agora permite rodar jogos acima de 60 fps devido à tela de 90 Hz. A bateria melhorou muito e as câmeras estão mais profissionais, apesar de ainda perderem para os melhores da Apple e Samsung.
O único celular lançado com Snapdragon 865 no Brasil até meados de 2020 foi o Motorola Edge Plus, que chegou por absurdos R$8.000. Caso a DL decida trazer o Mi 10 oficialmente para cá, não se assuste se o top da Xiaomi custar o mesmo valor. O Mi 9 tinha excelente custo-benefício, mas os tempos mudaram. O preço subiu e o dólar está caro. Importar o Mi 10 pode ser complicado, então cabe a você decidir se vale deixar de lado algum rival nacional e arriscar no Xiaomi sem garantia. De qualquer forma, nos links abaixo ajudamos a encontrar o novo top de linha da marca chinesa para importar. Aproveita para comentar, você acha que vale a pena investir no Mi 10 com valor similar aos rivais da Samsung, Apple e Motorola? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima!